E aí, vendedor? E aí, vendedora? Tudo bem com você? Muito bem, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui ao podcast Vendedor Desejado. E hoje eu vou falar sobre 7 formas de conseguir vagas de vendedor na internet. Chama a vinheta. E aí, tudo bom? Olha só, eu estava pesquisando aqui e perguntei a vocês lá no Instagram qual era o tema que vocês mais queriam, né, que eu falasse aqui no podcast. E um dos temas foi justamente como conseguir vagas de vendedores, tá? Eu fiz um último episódio sobre isso, mas eu falei muito mais sobre a parte das atitudes, dos comportamentos. E agora eu vou falar exatamente aonde é que você consegue achar essas vagas, tá certo? Então, se você está em busca, né, de recolocar, está querendo buscar melhores oportunidades, fica aqui até o final nesse vídeo. Você vai aprender algumas técnicas, alguns sites, enfim, algumas formas de você conseguir essa vaga tão sonhada, tá? De vendedor. Então vamos lá. É o seguinte. Um dos pontos que eu falo bastante, que eu falei nos últimos episódios, e eu repito aqui nesse, é que você precisa você precisa saber qual é a sua motivação, quais são os seus objetivos, mas também você precisa conhecer quem está do outro lado precisando, né, dessa pessoa para exercer essa posição, tá? Então, por que é muito importante isso? Porque você vai saber como procurar, você vai saber que tipo de empresa, você vai saber filtrar melhor as oportunidades que vai chegar para você, tá? Porque senão o que vai acontecer? Hoje em dia existem muitas formas, existem muitas ferramentas de recrutamento, tá? Online. E aí vai chegar um monte de oportunidade, talvez, e você não vai saber qual escolher, tá bom? Mas o objetivo aqui é te mostrar quais são as formas, né? Aonde você pode encontrar essas vagas. Então vamos direto ao ponto. A primeira forma, o primeiro lugar onde você vai buscar, que eu recomendo para você, é obviamente no LinkedIn, tá? Que hoje é a rede social profissional, né, mais conhecida do mundo e mais utilizada. Então, assim, talvez você já tenha aqui uma conta no LinkedIn, talvez não. Mas se você já tiver, um dos pontos que você precisa ficar atento é você atualizar o teu perfil, tá? Deixar exatamente quais são os tipos de vaga que você está buscando. Outro ponto é você colocar as buscas, né? Você colocar as buscas da forma certa, tá? Você tem como organizar lá as buscas para exatamente o que você quer e você evitar vir aquele monte de vaga que não tem nada a ver. O terceiro ponto, que é muito importante no LinkedIn, é que você use como uma rede social. Tá? Então você pode colocar conteúdo, você tem que saber muito bem o que é que você vai postar lá no LinkedIn para que quando um headhunter, quando um empresário, quando alguém do RH estiver em busca de uma pessoa, ela saber através do seu currículo, mas também através do que você posta, se aquele perfil, né, estaria ali dentro dos pré-requisitos, tá bom? Então, esses são os 3 pontos e eu colocaria até um adicional. Como é uma rede social, né, profissional, nada impede de você ir lá, se você estiver procurando em alguma empresa específica, você tem como clicar lá na empresa e ver quais são as pessoas que trabalham lá. Tá? Existe um campozinho onde você consegue ver quem são as pessoas e aí às vezes ela dá o nível de relacionamento, tá? Então, você conhece fulano que conhece crano. Então essas conexões facilitam muito, muito na hora de você conseguir uma boa vaga de vendedor ou de vendedora, tá certo? Eu estou falando aqui vaga de vendedores, mas isso pode ser estendido a outras funções dentro da área comercial, da área de marketing, enfim. Essa é uma das formas que, particularmente, eu acho que é mais eficiente para você, tá bom? Hoje em dia, você não consegue, só com um currículo ali, só com aquela descrição,
você não consegue personificar ali quem é aquela pessoa. Tá? Então, quando você tem foto, quando você tem vídeo, quando você mostra que é uma pessoa real, sabe? Que é uma pessoa que não é aquilo que tá só um nome que tá no papel, é muito mais fácil para o recrutador ter empatia com você, tá bom? Então, o LinkedIn é a primeira forma e talvez a mais abrangente de você conseguir as melhores vagas de vendedores na internet, beleza? Fica comigo aqui que tem mais algumas que são massa. Talvez você ainda nunca ouviu falar. O segundo site que eu diria aqui que você pode achar vagas na internet é do Google Jobs, tá? Google talvez seja a maior ferramenta de busca do mundo, é a maior ferramenta de busca do mundo. E vagas também tem lá de rodo, né? Lá tem vaga até umas horas. Qual é a facilidade do Google? É fácil. O destaque é porque ele é fácil. É só você digitar lá qual é o cargo, qual é o lugar, que ele vai dar uma lista do próprio Google Jobs, que eles criaram uma ferramentazinha lá. E aí você consegue filtrar, você consegue ver vários pontos, tá? Então, o Google Jobs eu colocaria aqui como a segunda forma de conseguir. Todos esses links eu vou colocar na descrição aqui para você, caso você ainda não conheça algum deles, tá bom? A terceira forma que eu coloquei aqui para você é o seguinte: WhatsApp, tá? WhatsApp, Edivaldo, mas o WhatsApp é muito desorganizado e tal. O WhatsApp você precisa usar ele da forma correta. Existem várias formas de você utilizar. A que eu vou indicar agora aqui é você fazer um levantamento, um filtro, ou até mesmo conseguir contatos para indicações para você conversar pelo WhatsApp, tá? E aí, existem várias formas. Você pode falar diretamente com a pessoa, você pode pedir uma indicação para tal pessoa, ou você pode entrar até em um grupo, tá? Existem vários grupos de WhatsApp destinados a vagas. Eu conheço vários aqui e basta você procurar com as pessoas certas, perguntar se alguém conhece um grupo desse para colocar você lá dentro, tá bom? Agora é o seguinte, normalmente nesses grupos vem vaga de tudo que é área, é uma loucura e é difícil filtrar. Então eu indico que você use o WhatsApp, mas use da forma certa para você não perder tempo e ficar vendo vaga que não tem nada a ver com o que você precisa, tá certo? Então usa o WhatsApp para indicações, é a melhor forma que eu recomendo para você. Ok. A outra coisa, usa o WhatsApp Business, tá? Se você ainda não usa, migra, é de graça por enquanto, né? Até agora é de graça para você utilizar. E tem algumas funções adicionais que são muito, muito bacanas, né? Algumas mensagens automáticas de resposta, você pode configurar várias coisas que facilitam, né, a sua vida, agilizam o contato, tá bom? Ok, tenho dito 3 das 7, já foram 3, tá bom? Eu também, aproveitando aqui o nosso podcast, eu queria aproveitar e pedir, na verdade, para você o seu like, enfim, a forma como você tiver de interagir aqui, tanto no podcast, se você estiver ouvindo, como no YouTube, para a gente criar isso aqui junto, tá? O meu grande objetivo nesse podcast é criar junto com você, tá? Uma das coisas que eu mais vejo são pessoas que não são da área de vendas, que não são necessariamente profissionais de vendas, tá? Trazendo, enfim, ensinando e podem ensinar muito bem, isso não impede essas pessoas de ensinar, mas o que eu quero passar aqui são dicas e técnicas e estratégias de quem está dentro, tá? De quem vive disso. Então, esse é um dos objetivos aqui do podcast. E a outra coisa é o seguinte: na minha carreira, né, ao longo do tempo, o que é que eu tenho visto? As pessoas que realmente sabem vender, que têm uma carreira de sucesso, que construíram, né, estão num patamar acima das outras pessoas, elas não querem ensinar
o que foi que ela fez, qual é aquela dica, qual foi a técnica, sabe? Enfim, elas não passam 100% o que elas viveram, aprenderam, aplicaram. E é isso que eu quero trazer para cá, tá? É isso porque, assim, no início da minha carreira, eu tive muita dificuldade, tá? Eu não sou um vendedor nato. Eu não sou um vendedor daqueles que nasceu para tal. Mas eu gostei, né? Entrei, gostei, me adaptei, aprendi, me especializei e é isso que eu quero passar aqui para você. Tá bom? Independente se você já é vendedor ou ainda não é, eu quero passar uma visão e uma forma bacana e verdadeira para você, se você quiser crescer nessa vida, né? Nesse mundo de vendas que é muito legal. É muito legal, só você precisa aprender a lidar com ele, tá bom? Dito isso, vamos voltar ao conteúdo. Vamos lá, quarta dica, quarta forma de você conseguir vagas aí de vendedor pela internet. São grupos de vagas no Facebook, tá? Particularmente eu tenho um grupo lá, se você ainda não conhece, é o grupo do vendedor externo. Você digita lá, grupo do vendedor externo, vai aparecer, você entra, já é aprovado. E lá muitas pessoas postam vagas, existem, enfim, lá é um centro de encontro entre quem quer contratar e quem quer trabalhar. Então, além disso, eu coloco conteúdo, eu jogo esse podcast lá também. Então, é uma forma que você tem, e existem outros, tá? Grupos do Facebook. Então, assim como no WhatsApp, você pode utilizar esses grupos para criar relacionamento, buscar oportunidades. Quando eu falo, tanto lá no LinkedIn, como todas essas redes sociais, você pode utilizar e deve utilizar não só para querer sugar do grupo, mas você pode contribuir de alguma forma. Você pode postar alguma vaga que você tenha visto e talvez não seja para você, como você pode colocar algum conteúdo legal que você viu talvez em outra rede social, em um outro grupo e queira compartilhar. Falar um pouco sobre o mercado, falar um pouco sobre o que você sabe, tá? Com muita integridade e com muito respeito com as pessoas. Então, isso são formas de você gerar reciprocidade, inclusive com um futuro parceiro, um futuro recrutador aí que você talvez esteja nesse mesmo grupo, tá bom? Então, quarta forma é grupos de vagas, grupos de Facebook, assim como no WhatsApp, tá bom? A quinta forma que eu trago para você hoje eu estou fazendo um pouco mais dinâmico também. O quinto é muito importante, tá? Então presta atenção nisso aqui. Hoje em dia, com a evolução da internet, com a evolução dos softwares, das empresas que criam softwares, estão se desenvolvendo várias ferramentas de recrutamento online, de inteligência artificial, onde lá mesmo ela aplica alguns testes, lá mesmo ele consegue fazer já um filtro inicial e vai ganhar muito tempo para o RH ou para o recrutador ou para o headhunter, tá? Então, muitas empresas grandes, as grandes empresas têm utilizado essas ferramentas para ganhar tempo e ganhar em qualidade das pessoas que chegam para elas entrevistarem, tá bom? Para elas selecionarem, quer dizer. Então, existem várias dessas, eu vou citar as que eu conheço, não necessariamente só são essas que existem, tá? Mas se eu fosse falar de todas aqui, ia ser um dia inteiro, talvez, não sei quanto tempo, e eu talvez nem falaria de todas, porque eu não conheço. Mas, vamos lá. Eu vou falar das mais conhecidas para as mais novas, vamos dizer assim. Então, assim, o que eu coloquei aqui foram 5. O Vagas.com, tá? Que é um dos mais conhecidos, é um dos mais antigos, é um dos mais respeitados também. Vagas.com, você cadastra o seu currículo e lá mesmo você já pode fazer alguns testes de acordo com o perfil que a empresa colocou para aquela vaga. A Cato, tá? Cato também, muito parecido. E aí vem algumas mais novas que eu conheço já de algum tempo para cá. É a Indeed ou Indeed, não sei exatamente, é INDEED. Eu vou colocar o link aqui para você também, tá?
Muito legal também, hoje está muito difundido, você coloca no Google, tem várias vagas lá e ele é bem organizado, fala um pouco da empresa e basicamente essas tem a mesma, talvez uma tenha uma diferenciação com a outra, mas o objetivo é sempre o mesmo, é facilitar o recrutamento. Tem o GUP com Y no final, eu acho que é assim que se pronuncia, galera aí, se eu estiver pronunciando errado, me corrijam aqui. E tem o Kenobi, tá? Todos eles, pelo menos a maioria aqui, acho que o Gup e o Kenobi acho que são os mais novos, os que têm mais, fazem análises mais com inteligência artificial mais forte, tá bom? Mas todos esses têm vagas lá, você pode ir lá fazer o seu cadastro. E uma dica, você pode cadastrar o seu currículo, você pode cadastrar o seu LinkedIn lá, né, o seu perfil no LinkedIn, e às vezes se candidatar nessas outras vagas pelo link do LinkedIn, tá? São formas de facilitar, porque imagina você preencher cadastro em todos esses sites, né? Eu falo porque eu já passei por isso, dá um trabalho gigantesco. Inclusive ferramentas aí, né, empresas facilitem, né, a vida, utilizem um único cadastro aí para só ir replicando. Tá? Até para facilitar a forma de você conseguir a informação. O candidato que se cadastrar em um monte de ferramentas dá trabalho e nem sempre esse tempo aí que ele gasta é bem gasto, vamos dizer assim. Ok, então esses sites de recrutamento online, né, são muito, muito bacanas para você conseguir achar as vagas. Ok. O próximo site que eu acho muito legal, talvez você ainda não conheça, nunca ouviu falar, ou se já ouviu, não tem utilizado recentemente, é o Love Mondays, tá? Em tradução literal, amo as segundas, em inglês, tá? Love Mondays. Então, o que é que eu acho mais bacana do Love Mondays? É que ele traz análises salariais, tá? Então você pode fazer pesquisa salarial em determinada empresa, em determinado setor, em determinada vaga. Então você consegue, eles criaram, né, uma ferramenta muito boa de você comparar salários e outras informações das empresas. Então quando o candidato ele pode pegar mais informações sobre aquela empresa, tá? Então empresa, se você ainda não se preocupou com isso, vai lá, tem cuidado de colocar as informações corretas, tem cuidado de fazer tudo ok, porque isso aqui não é exatamente igual, mas ele é parecido com um Reclame Aqui, mas não tem a parte da reclamação. Então as pessoas podem até comentar lá qual é a experiência e tal. Então é uma forma dos candidatos e dos profissionais, avaliarem a empresa. E aí é mais fácil se você tiver se candidatando para uma determinada vaga, você vai lá no Love Mondays, pesquisa sobre aquela empresa, vê se é bacana, vê os comentários, vê a faixa salarial, enfim, você pode fazer uma pesquisa aí mais ativa, tá? É isso que eu defendo muito. Se você está no comando da tua carreira, você deve procurar as empresas que fazem sentido para você, as oportunidades que fazem sentido, tá? Os cargos que fazem sentido e que você não aceita qualquer função, tá bom? Hoje em dia a palavra da vez é especialização, mas com conhecimento básico, tá? Murilo Gun fala que é um T, né? A especialização está aqui, o conhecimento básico está aqui. Então você nem pode ter um T esticado demais na vertical, nem pode ter um T esticado mais na horizontal. Então o Love Mondays vai te ajudar a isso, vai te ajudar a ter mais informações sobre vagas, salários, principalmente salário, tá ok? E pra gente, nós chegamos aqui na sétima, né? Chegamos na última forma, que também é através da internet que você pode conseguir, mas também pode ser de outras formas, tá? Você pode buscar aí em formas mais offline, que são as consultorias especializadas, tá bom? Existem várias consultorias de recrutamento e seleção, e algumas são especializadas na área comercial.
em vendas e marketing, tá bom? Eu não conheço todas do Brasil nem do mundo. Eu conheço as mais famosas e eu vou falar aqui o que eu conheço também para você, certo? Uma que eu tenho certeza que é especializada em área comercial é a For Sales. For, de 4, Sales e Venda. Tudo junto. Também vou colocar o link. Então, assim, essa consultoria, tá? Eu não tenho nenhuma parceria com elas, mas é que eu vejo que tem umas vagas mais bem elaboradas. O processo seletivo que eu vejo deles é muito bem feito. O nível das vagas normalmente é um nível mais avançado, tá? Então, uma empresa que contrata For Sales, normalmente ela quer uma pessoa mais especializada, tá certo? Normalmente um gestor e às vezes para cima, tá bom? Essas outras que eu vou falar para vocês não necessariamente são especializadas na área comercial, mas são consultorias que eu reconheço, que eu já vi, que já participei e que posso recomendar. Existe a Michael Page, tá? Michael Page, pelo menos aqui em Recife, é bastante conhecida. Eu já recebi ligações de headhunters de lá e é uma consultoria muito boa, tá? Pelo menos até o momento aqui que eu tô falando. Existem a Alden Groups, tá? Aldens Group, que essa daqui é nacional. Já fui no escritório aqui em Recife. Eles são clientes da empresa que eu trabalho, para estagiário, e eles fazem recrutamento também, seleção para vários níveis, tá? Inclusive Headhunter. Normalmente quando eu falo Headhunter é quando são vagas mais de nível executivo, tá bom? E existe o IEL, tá? Se você não sabia, achava que o IEL só tratava de estagiário, o IEL também faz recrutamento e seleção, também para a área comercial, tá? Falo isso porque eu trabalho lá e eu sou quem visita os RHs para vender esse tipo de serviço. Então, nós já fizemos várias seleções para empresas aqui de Pernambuco, que é onde eu trabalho, justamente para fazer seleção dedicada para profissionais de vendas. E existe uma demanda muito grande, tá bom? O meu papel, tá? E um dos outros objetivos aqui eu vejo uma discrepância às vezes muito grande entre o que a empresa pode oferecer, o que a empresa tem oferecido e o que os candidatos querem aceitar, vamos dizer assim, tá? E isso muitas vezes é uma falta de conhecimento, é uma falta de maturidade às vezes da empresa, ou falta de maturidade do candidato também, tá? De entender assim, pô, que tipo de resultado esse profissional pode trazer. As empresas às vezes querem que a pessoa já venha pronto no segmento, fazendo aquilo que, assim, no segmento daquela empresa. E às vezes é muito específico. E às vezes eles querem pagar um salário muito baixo, com a comissão mais ou menos e só. Então, assim, tanto para os candidatos, eu estou falando agora, como para as empresas, vocês precisam abrir um pouco mais a cabeça para outras possibilidades, tá? O mundo está mudando muito rápido. A legislação trabalhista tem se atualizado, né, de forma lenta, mas atualizou de certa forma. Se você é candidato, não se apega só ao que eu tenho direito, sabe? Direito trabalhista, aquela coisa. Claro que todo mundo, eu sou funcionário, eu tenho meus direitos trabalhistas, mas você precisa também pensar um pouco à frente, se arriscar às vezes um pouco mais, para poder conseguir se tornar mais importante, se tornar mais desejado, tá? No mercado de trabalho e na empresa para a qual você vai prestar esse serviço, tá bom? Às vezes você pode, ao invés de ser um CLT, virar um PJ, né, um representante, enfim, vai depender muito da sua disponibilidade e da forma como você, o que você está passando hoje, tá certo? Mas é isso, tá? Eu cada vez mais quero trazer conteúdos que facilite essa junção entre as ofertas e os candidatos, que isso seja uma forma de facilitar, tá bom? Então, querido, era isso, tá? Eu tentei fazer uma coisa mais resumida, para que
fique fácil para você entender quais são os sites que eu particularmente recomendo, que eu já testei, que realmente são bacanas. Mas isso aqui não se limita, existem trocentas outras formas de você conseguir vagas, mas eu acredito que essas aqui são as mais eficientes hoje, tá certo? Era isso que eu queria trazer para você, e eu não ia deixar você com 7 alternativas apenas, eu trouxe mais uma, que essa não necessariamente vai ser online, tá? Mas é uma dica muito legal que eu pratico até hoje, que é você buscar vagas através de cursos e eventos. Só que essa busca dentro de cursos e eventos é uma busca mais sutil, tá certo? Você não vai estar ali ofertando o seu trabalho na hora de um curso que você está fazendo de técnicas de vendas, tá? É uma forma de você se mostrar, tá? E muitas vezes, eu digo porque já aconteceu nos cursos que nós fazemos, que na mesma turma tem pessoas do RH e tem pessoas da área comercial, e o RH entrevistou depois aquela pessoa e fechou, né? Ele virou funcionário. Então, assim, nesses eventos, nesses cursos onde você tem contato, principalmente eventos e cursos que falem de comportamento, falem de comportamento humano, principalmente, vai ter muita gente de RH, eventos e cursos voltados para a área de negócios. Então, assim, ó, uma dica final. Se você... o empresário, se ele não tiver um RH, ele vai fazer um recrutamento e uma seleção mais voltada para indicação, mais direta. Ele não vai avaliar, ele não vai ter a habilidade para avaliar comportamento como um psicólogo ou um profissional de RH pode fazer essa avaliação. Então, se você quiser focar nesse tipo de nicho, de empresa, diretamente com o dono, você precisa mais de indicação e mostrar muito mais resultado, porque o empresário, ele quer saber de resultado. Tá? Então, é muito mais voltado para a parte financeira mesmo, de que tipo de resultado você pode gerar. Já isso eu estou falando na maioria das vezes, tá certo? Pode ser que tenha empresário que tenha um conhecimento ali mais específico sobre comportamento, mas se você estiver tratando com alguém de RH, psicólogo, que tem esse conhecimento, aí sim você vai ter que trabalhar muito bem toda essa questão comportamental. E quando eu falo trabalhar, não é forçar uma barra para eu sou muito legal, eu sou, né, meu principal defeito é porque eu sou perfeccionista. Não estou falando só disso, não. É você ser muito verdadeiro e você mostrar quem você é. Por quê? Toda vez que você finge ou quer adaptar, às vezes, o seu comportamento para agradar o recrutador, o que vai acontecer é que talvez você até seja contratado, mas você não dura muito tempo na empresa, porque a cultura vai te engolir e você não vai se adaptar. E às vezes você não vai nem saber por quê, certo? Então, assim, seja muito transparente na hora da entrevista, ontem eu estava conversando com uma pessoa que nessa pandemia ele estava dizendo, caramba, Ed, eu achava que eu não, já tinha perdido as esperanças de ser contratado esse ano. E aí eu fui numa entrevista e eu tinha comprado um pacote de viagem antes da pandemia para a Europa. E os voos foram cancelados e eu remarquei. A pandemia começou em março, eu remarquei lá para acho que novembro, alguma coisa assim. E aí na hora eu fiquei com medo, né, de falar para a recrutadora e ela não querer me contratar por conta disso. Mas eu resolvi falar porque, enfim, depois ia gerar um problema muito maior. E aí falei e ela me contratou e depois até reforçou a forma como eu fui verdadeiro, né? Eu disse lá na hora e ela gostou dessa, né? Talvez isso foi um traço de comportamento que ela estava buscando e me contratou. Então, eles vão dar um jeito lá, são 10 dias e a gente vai se resolver. Então, assim, às vezes é muito melhor você falar a verdade, tá? Sobre os seus objetivos, sobre o que você quer, porque talvez não seja aquela vaga que você
vai desempenhar a melhor, né, da melhor forma. Talvez a própria recrutadora ou recrutador te indique para uma outra vaga que você vai ser muito mais feliz e vai ganhar muito mais dinheiro, tá? Ou no primeiro momento, no curto prazo, ou no longo prazo, que é onde eu defendo muito mais, tá certo? Então, amigo e amiga, era isso, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha que aproveite essas estratégias que eu estou ensinando para você. E se você tiver alguma dúvida, por favor, manda uma mensagem, manda um e-mail no inbox ou de qualquer outra forma. Todas as minhas redes sociais eu coloco os links aonde eu posto. E fica à vontade de perguntar. Né? Eu trabalho hoje com isso, então é uma das minhas especialidades. É seleção, é recrutamento para essa área de vendas e perfil comportamental e coaching de carreira. Tá bom? É isso. Muito obrigado e até o próximo episódio do nosso podcast Vendedor Desejado. Até mais!